Bom dia, eu quero gravar aqui uma live falando sobre a natureza da adicção, a natureza do problema, qual é o problema básico, onde se iniciam as dificuldades com drogas e álcool. Por que as pessoas se dirigem a esse tipo de substância e muitos acabam com a sua vida ou alguma parte significativa dela? Então eu queria trabalhar isso. A dependência das drogas, ela não vai começar no uso de drogas. Tem muitas pessoas que olham para isso e acham que um dependente ele se perdeu nas drogas a partir do momento em que ele começou a usar. Então ele colocou a vida dele numa direção de miséria, de problema. Isso não é real. Aonde é que começa a dependência? A dependência começa no nascimento, quando a pessoa chega no mundo. E ela vai se relacionar com outras pessoas, muitas vezes com pessoas que estão com um alto grau de neurose na própria família, na sua vizinhança, e que vão exercer pressão ou pressões, exigências que ela não vai conseguir cumprir, que vão, na relação natural entre os seres, criar situações em que ela vai ter dificuldade de administrar. Então, basicamente, a grande dificuldade de administrar as tensões, as pressões que vêm desde de pequeno, elas vão manter aquela pessoa no estado de permanente insatisfação. Isso é mais ou menos meio que natural para todo mundo, uma dificuldade ancestral, histórica que os seres humanos, desde pequenos, têm para administrar as tensões que a vida vai lhe colocando. E as primeiras tensões vão nascer naturalmente dos relacionamentos que ela tem com mãe, com pai, com irmãos, com a escola e com o mundo. E toda dificuldade, ou ela é solucionada e geralmente nesse período ainda infantil, pré-adolescente, a criança não tem recurso para poder se socorrer. E essas tensões acumuladas, as perdas, as vergonhas, as misérias, as dificuldades que vão ocorrer nesse período, as incompetências vão ficar caladas na mente, cobrando raiva, culpa, arrependimento. Então, quando uma tensão ela não é solucionada, equacionada, ela vai se transformar num resíduo ruim, num lixo que pode ser a raiva e uma dificuldade. Sim, historicamente, a criança ela vai ter uma crescente dificuldade para lidar com determinadas tensões para as quais ela perde. Então, esse clima construído de dificuldade de viver em alguns ou muitos aspectos da sua própria existência, eles vão criar um estado de insatisfação constante. Uma pessoa insatisfeita, ela vai fazer o quê no seu processo de crescimento? Ela vai buscar, ela vai procurar na vida, ela vai ficar atenta, vigilante, para situações que possam tirá-la das tensões, ou apagar esse estado de mal-estar, de mal viver, de dificuldade de se relacionar com o mundo e com a vida no dia a dia. E pode ser que num dia qualquer, na imaturidade da adolescência, ali pelos 13 ou 14 anos, ou até menos, ela encontra a oportunidade do primeiro uso. E acontece o quê? Quando ela usa a primeira vez, ela vai ter uma sensação de alívio, de prazer, de escape, de fuga daquele estado de desconforto que ela vive há tanto tempo, desde o berço.
E aí, quando ela percebe que ela pode mudar o seu estado emocional a partir do uso de uma substância qualquer, ela, se fisicamente ela se der bem, ela não vomita, ela não vai ficar mal, ela só tem benefício com aquela relação, ela vai repetir aquele gesto. Ela vai usar de novo. Ela vai usar de novo. E na repetição, ela vai iniciar uma nova fase, onde ela vai ter certeza dentro dela que toda vez que ela usar aquele tipo ou um outro tipo de substância, é que possa lhe aliviar, de criar um estado mentiroso de liberdade, e ela vai acreditar que a saída é aquela. Pronto, está estabelecido um dependente. Ele ainda não está no inferno, ele ainda não conquistou seu inferno pessoal e particular e personalizado, mas ele seguramente está a caminho dele. Vai navegar durante alguns anos na crença de que ele pode se livrar das suas pressões emocionais sem lutar. Basta botar na boca, no nariz ou na veia uma determinada substância que ele vai para o mundo dos sonhos, do descanso de si mesmo. E essa prática montou uma pessoa que seguramente vai ter altos problemas já em fases outras mais avançadas do seu uso de substância, de drogas. Aí que está. Hoje se fala muito de droga, né? Tem muita gente falando a droga é isso, a droga faz aquilo, tal, que é necessário, são conhecimentos importantes, mas para que uma pessoa consiga alavancar um poder que possa ajudá-la a sair das drogas, quando ela precisar disso, ela vai ter que entender o que acontece com ela. Ninguém vai sair da droga porque o outro vai tirar. Ninguém vai tirar ninguém da droga. A pessoa vai ter que produzir um estado de consciência, de leitura honesta de si mesmo, para poder iniciar seu processo libertário de viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez, sem usar nenhuma substância. E, evidentemente, se o problema ele começa com as tensões inadministráveis que vão povoar aquela vida desde o seu início nesse mundo, evidentemente a libertação das drogas se dá por aprender a lidar com essas tensões. A libertação das drogas, ela não acontece a partir do parar de usar. Quando a pessoa para de usar, é porque ela não aguenta mais usar. Ela vai ter que sacrificar aquela relação e ter que parar de usar. Mas isso não vai fazer dela, de maneira nenhuma, uma pessoa que se libertou do problema. Tem muito engano aí, né? A droga não é o mal do drogado. A droga não é o mal que habita aquela vida. O mal daquela pessoa é a dificuldade dela se relacionar consigo mesmo e com o mundo que a cerca. Então, se o começo é construído em cima do alicerce de uma reconhecida incapacidade de se relacionar com o mundo e suas coisas, então a recuperação, ou conseguir um estado de liberdade, consiste em aprender a lidar com as tensões que povoam a vida. É simples. Quando as pessoas, muitas pessoas, né, inclusive isso virou que meio costume, falam de droga porque está chegando uma droga que faz isso, que cai pedaço e etc. Isso é tudo conhecimento inútil. Por quê? Porque quando você usa métodos inúteis para conseguir ajudar um dependente a parar com as drogas, você tá dando tempo a ele para ele morrer usando. E é emergencial, quando uma pessoa já está
numa caminhada avançada no uso de drogas, ela emergencialmente ela precisa ser ajudada, porque a morte e a loucura total se avizinha daquela vida. Então não dá para perder tempo. A melhor oportunidade que um dependente de drogas dá para quem se dispõe a ajudar é seu desejo de parar só. Quando ele está com o desejo de parar, então ajuda-se com que ele pare, internando, remédio, seja lá que método for. E aí, uma vez parado, é preciso imediatamente, dentro da condição do que sobrou da mente dele, é importante imediatamente entrar dentro de um processo de conscientização de si mesmo, entrar imediatamente num processo de leitura honesta de si mesmo, entender o que acontece. E o grande acontecimento não é o uso de drogas. O uso de drogas é uma solução medíocre, pobre, para uma vida incapaz de viver sem elas. E então há que se iniciar um processo construtor de uma autoconsciência, uma autocrítica capaz de levar a pessoa a ampliar seus pobres horizontes que não vão além do boteco e da biqueira. Ampliar, conseguir enxergar mais longe, mais profundamente dentro de si e depois enxergar mais longe no mundo que o cerca e perceber que além dele existem outras pessoas no mundo e que muitos problemas que ele tem, todo mundo também tem, só que a ele os problemas matam. Ele morre de overdose cheirando cocaína, ele vomita o fígado de tanto beber. Então a tragédia do dependente não é somente ter dificuldade de lidar com as tensões da vida. A tragédia do dependente é que a incapacidade de lidar com as suas tensões vai levá-lo para as drogas. Fisicamente ele vai se dar bem, ele vai responder positivamente àquela relação, vai se sentir completo, resolvido, e esse primeiro sim para que a droga participe da sua vida vai ser o grande marco que seguramente vai levá-lo para a morte ou para uma vida sem uso de qualquer substância. Então, é de fundamental importância entender que, uma vez parando com as drogas, é importantíssimo iniciar um processo de autoconhecimento e entender as pressões, quais pressões específicas atuaram para deixá-lo profundamente infeliz, para que ele procurasse a sua volta no mundo que o cerca, substâncias que dessem a ele felicidade. Trabalhando com dependência e convivendo com dependentes há muitos anos, cerca de quase 30 anos, a gente vai tendo certezas. Uma certeza absoluta que eu tenho é que ninguém se torna um dependente de drogas por causa de droga. As pessoas se tornam dependentes de drogas porque elas procuram no mundo alívio para a sua incapacidade de existir com as suas dificuldades. Eu não coloco isso como culpa do dependente, porque ele é menor, porque ele é mais frágil. Não. Fatores terríveis atuaram na vida das pessoas e que foram além das suas forças. Por exemplo, uma criança com um pai que se embriagava, ou com uma mãe extremamente neurótica que surrava muito a ele. E como é que ele ia se defender? Como é que uma criança se defende na neurose que infelizmente possa estar cercando a ela? Como é que uma criança vai se defender do horror de viver dentro de um lar onde tem um familiar alcoólico que é extremamente violento, agressivo? De que maneira uma criança vai ver pancadarias e gritos e loucuras que ocorrem dentro de um lar disfuncional?
um lar de onde o amor, a paz de espírito passou longe. Não é capaz. Não é capaz. Ele vai viver em estado de medo, de sofrimento, e isso seguramente, desde ele saída para suas tensões com as drogas ou não, isso vai marcar totalmente a sua vida adulta. Que digam os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, o quanto de pessoas que eles atendem, que trazem um rabo atrás de si, uma sombra atrás de si, de uma história terrível, de uma afetação diante das quais elas não tiveram nenhum poder de se defender, numa época ainda de um estado de profunda inocência e fragilidade. É importante, fundamental entender, hoje o mundo moderno, principalmente através de profissionais que entendem dessa maneira que a construção das dificuldades que darão em droga, ela está na vida, tem que se rastrear e entender todo o processo anterior do uso de drogas para que aquela pessoa tenha a possibilidade de ser realmente ajudada e consiga viver durante seus outros anos limpa e conquistando algum tipo de paz que não era alcançável e nem possível para ela no momento em que ela não conseguia alcançar isso. Existem hoje grupos anônimos, irmandades anônimas que são fantasticamente competentes nessa leitura da dependência, da adicção a substâncias, e tem uma profundidade monstro, e numa leitura assim corretíssima, que é tão correta e tão boa que milhares e milhares de pessoas frequentando as suas reuniões e entendendo e aprendendo o seu método de ajuda conseguem viver o resto de suas vidas sem usar drogas e numa progressiva busca, conquista por uma vida espiritual e pacífica. Quiçá queira o mundo, num futuro muito próximo, ter um conhecimento muito maior, uma resposta muito mais eficiente do que essa resposta pequena, mínima, incapaz de achar que o problema de quem se droga são as drogas, o problema de quem bebe é a bebida. Esse é um conhecimento que está aí no senso comum, na cabeça do povo, e que não tem profundidade nem eficiência para ajudar com realismo alguém que está se perdendo no uso de substâncias. De fundamental importância avançar no conhecimento, e queira o mundo que muito breve esse conhecimento maior e essa profundidade de entendimento possa possibilitar o salvamento e a ajuda eficiente para que muitas pessoas que num passado longínquo deram solução para suas tensões, usando drogas, para que essas pessoas consigam sobreviver e não mergulhar totalmente em estado de loucura e se tornarem pessoas incapazes já de compreender qualquer coisa em volta de si. É isso. Eu queria ter dito isso. Eu penso isso, eu acredito nisso. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, um rapaz de cerca de 40 e poucos anos, a dificuldade que ele viveu na infância
terrível, seguramente 10, 12 anos, apanhando como um cachorro dentro de casa por coisas que ele nem merecia. Se é que alguém merece ser surrado. E fica muito claro que aquele ser humano, sozinho, enclausurado dentro da sua raiva, do seu ressentimento, ele teria uma vida adulta extremamente dificultada e seguramente perdida. Esse cara, ele hoje está se resgatando. E como ele, centenas e centenas de pessoas vivem o mesmo drama. Não significa que todo mundo foi surrado, independente disso. O que é fundamental entender é que as pessoas, todas elas, sejam quais forem as dificuldades que elas tiveram na sua formação pré-adolescente, elas tiveram muita dificuldade de lidar. E isso produziu toda a dificuldade do viver, que foi temporariamente, miseravelmente, ingenuamente socorrida pelo uso de drogas, cocaína, crack, maconha, álcool, anfetamina, etc., etc., no rico e pobre self-service da traficância e das prateleiras dos botequins. Muito obrigado. Eu vou mandar essa live para minha conta lá, Sergio.Murilo, no YouTube. Vão lá, e tem muitas lives lá que eu tenho feito. E, quiçá, esse trabalho também consiga conscientizar, ajudar quem possa ouvir e se beneficiar desses conhecimentos. Fico feliz em ajudar e agradeço a todos que estiveram comigo aqui. Um amoroso bom dia para todos vocês.